Possivelmente a maior revelação de Attack on Titan foi feita nesse episódio. Primeiro, o Titã de Ataque tem um poder especial que permite a ele ver as memórias do futuro, inclusive as memórias dos futuros portadores do Titã de Ataque. E segundo, o Grisha, todas as ações do Grisha foram coagidas pelo Eren. Ele sempre esteve seguindo os planos do Eren. Bem-vindos ao canal Classe S, eu sou Arthur Alencar e estou aqui para falar sobre o episódio 79 de Attack on Titan. Mas antes de continuar, deixa aí o seu like, se inscreve no canal para a gente bater a meta de 800 inscritos. Eu contei com a sua inscrição e dito tudo isso, vamos para a análise do episódio. De fato, o Grisha estava seguindo os planos do Eren o tempo inteiro. Isso se prova aí naquela cena desse episódio em que ele vai até a base da família Reis, ele abre a porta do porão, só que ele não tem coragem de entrar. Ele volta para casa e abraça o filho dele. Naquele momento ali, ele foi para aquele lugar justamente para fazer o que ele estava destinado a fazer, que era matar a família real, só que naquele momento ele não teve coragem. Ok, na segunda vez ele também não teve coragem, mas aí nessa segunda vez o Eren estava ali para botar a coragem nele. Mas ele foi ali justamente, gente, porque ele sabia que ele tinha visto nas memórias do futuro que um momento ele teria que ir ali e matar a família real. Ele sabia que em algum momento isso iria acontecer. Naquele momento ele não teve coragem, mas isso teria que acontecer dentro dos planos do Eren. Mas bom, ele seguiu os planos do Eren, mas uma coisa que deu pra perceber nesse episódio é que parece que ele se arrependeu um pouco, né, pessoal? Porque só pelo desespero que ele falou com o Zeke aí nessa parte, quase que implorando o Zeke pra que pare o Eren, dá pra você imaginar que nessas memórias do futuro, nesse futuro que o Grisha viu, esses planos do Eren que vão se tornar realidade, não parece ser um futuro muito bonito, viu? Seja lá quais forem os planos do Eren, não vão levar um futuro muito bonito. Pelo menos é o que dá pra perceber por essa reação aí do Grisha. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui sobre o que é, mas vocês só podem imaginar quais são os planos hediondos que o Eren tá planejando, tá tramando agora. E com tudo isso de revelação, pessoal, a gente consegue rever algumas coisas aí de Attack on Titan e perceber que tudo isso aí já sempre esteve planejado. Como, por exemplo, algumas coisas que ficaram claras aí nesse episódio mesmo, como, por exemplo, o Grisha olhando pro Eren. Naquela cena lá do primeiro episódio, em que ele fala pro Eren, ele promete pro Eren que quando voltar vai mostrar o que tá escondido no porão. Naquele momento ele não tava falando com o Eren pequenininho, ele tava falando com o Eren adulto, tanto é que ele tava olhando nos olhos do Eren adulto. Outro momento é o Eren repetindo as palavras do Kruger, ele dizendo, tentar lembrar aqui as palavras exatas, falando pro Grisha, você tem que seguir em frente mesmo que você morra, mesmo depois de você morrer. Essa é a história que você começou. Só que aí não dá pra gente saber se foi o Eren que disse essa frase primeiro, ou se foi o Kruger olhando só as memórias do futuro e repetindo as palavras do Eren, né? Isso aí meio que cria um ciclo infinito em que não dá pra saber exatamente quem é o autor dessas palavras. Na verdade, gente, isso aí até tem um nome, sabia? Se chama paradoxo de Bootstrap, que é quando uma coisa volta pro passado de uma forma que ela acaba influenciando na própria criação. Então, a partir disso, ela perde a origem. Não dá pra saber exatamente, ela existe aí num ciclo infinito sem nunca ter sido criado. Tipo isso aí, não tem como ter certeza se foi o Eren que criou essas frases aí, essas palavras, e o Kruger tá só repetindo, então se o Eren tá repetindo as palavras do Kruger, é um ciclo infinito aí, não tem como ter certeza como é que começou. Assim, não é muito importante que você entenda isso pra você entender a história, é só uma curiosidade que eu tô mandando aqui pra vocês sobre o paradoxo de Bootstrap. Attack on Titan tem isso, mas ninguém em momento nenhum vai falar sobre o paradoxo de Bootstrap aí na própria história. E outra cena aí que comprova que tudo isso sempre esteve planejado é aquela cena do Eren acessando as memórias do futuro pela primeira vez quando ele beija a mão da Historia. É uma cena que deixou muita gente confusa quando aconteceu lá na terceira temporada e agora tá confirmado. O Eren fez aquela careta porque ele viu o que iria acontecer. Aquela foi a primeira vez que o Eren viu tudo o que iria acontecer, ele viu que foi ele que coagiu o pai dele a matar a família da Historia, ele viu a execução dos planos dele. Antes ele nem sabia que ele tinha esses planos, mas no momento que ele viu as memórias do futuro, ele deve ter falado ali com ele mesmo. Ah, então é isso aí que eu vou fazer, isso aí é o meu destino, isso aí é o que eu tenho que fazer. E eu acho que era uma coisa tão, assim, talvez horrível e grandiosa que o Eren fez aquela careta porque realmente ele não estava preparado para toda aquela informação, né? Uma coisa que foi falada aí durante o episódio é como os usuários do Titã de Ataque sempre foram titãs rebeldes. Eles nunca abaixaram a cabeça para a família real, justamente porque eles sabiam que em algum momento o Rei das Muralhas iria amarelar. E eles sabiam sobre os planos do Eren, né? Porque como eles têm as memórias do futuro, eles sabiam que uma hora ia culminar no Eren executando os planos dele. É como se todos os usuários do Titã de Ataque até agora estivessem só repassando o Titã de Ataque para que um dia ele chegasse no Eren e o Eren fizesse o que ele tem que fazer. É o Titã da Liberdade aí que combina perfeitamente com o Eren, né? Até foi falado em algum momento de Attack on Titan, acho que na terceira temporada, sobre como o Titã de Ataque é o Titã que luta pela liberdade. E é justamente por isso, gente, que o Eren fez essa careta aí, não é bem a careta, ele fez essa cara aí nessa cena. Acho que algumas pessoas podem ter achado estranho o Eren ter feito essa cara, mas não é porque ele tá com dor de barriga, não, é porque foi por causa das palavras da Frida Rei nesse momento, a palavra basicamente do primeiro Rei das Muralhas. Porque se tem uma coisa que o Eren despreza, gente, é falta de liberdade. A gente que não tem liberdade, gente que não luta por ela. E se tem uma coisa que ele preza, é a liberdade.
É justamente por isso que ele fez essa cara, porque ele tava ficando puto com aquelas palavras ali. Pra o Eren não existe um caminho que ele não vai lutar por liberdade, não existe um caminho que ele desiste, ele vai sempre seguir em frente. Agora, o que é liberdade pro Eren, né? Porque uma coisa que eu pude perceber aí, eu mesmo refletindo sobre liberdade, é que é um conceito muito complicado. Você pode ver de um ponto de vista e perceber que mesmo que você não seja assim tão livre, você tem a sua liberdade. E olhando por outro ponto de vista, você vai ver que mesmo que você tenha a sua liberdade, você não é livre coisa nenhuma. Então, é um conceito aí que acho que cada um tem a sua própria explicação, cada um cria a sua própria filosofia sobre o que é a liberdade e o que exatamente é a liberdade pro Eren, né? Eu acho que é uma coisa que vai ficar respondida aí quando a gente vê o Eren executando os planos dele. Acho que ele executando os planos dele é como se ele exercendo a liberdade dele, ele indo atrás do que ele considera liberdade. É uma coisa aí que vocês vão ver aí nos próximos episódios. O nome do próximo episódio é De Você de 2000 anos no passado. E, gente, caso vocês não lembrem, o nome do primeiro episódio é Para Você 2000 anos no futuro. Quem é essa pessoa que o Eren tá se correspondendo aí com 2000 anos de diferença, né? Assim, gente, se vocês acham que muita coisa foi revelada nesse capítulo, no próximo capítulo também vai ser revelado. Acho que esse capítulo e o próximo são os que mais vão ter revelação. Mas mesmo depois disso, ainda vai ter muita coisa a ser revelada até o último episódio. Então fiquem ligados aqui no canal, ativem o sininho da notificação para vocês ficarem recebendo a notificação de todos os vídeos. E também, já encerrando o vídeo aqui, não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam do episódio e o que vocês acham que vai acontecer nos próximos. E se puderem também, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também gostam de Attack on Titan, porque ajuda muito quando vocês compartilham. Eu fico muito grato, tá bom? Então tchau, um beijo, até o próximo episódio de Attack on Titan.